Olá, me chamo Carlos Ranier e vou dar aula para você de administração de cargos e salário. Vamos lá? Vou falar um pouquinho sobre o plano de carreira. O que é o plano de carreira, como que ele é feito, que utilidade ele tem, como ele pode ser observado dentro da organização, ok? Plano de carreira é um programa estruturado que estipula o caminho que cada funcionário vai percorrer dentro de uma organização. Então, o plano de carreiras é como se fosse um norte, para o empregado, para o colaborador. A partir do momento que eu vou trabalhar em determinada empresa, por exemplo, eu posso ter um caminho a ser seguido, um caminho a ser trilhado. Eu posso começar desde auxiliar e posso passar para gerente, por exemplo, Por exemplo, o caminho que eu posso percorrer. Eu posso lá sair de auxiliar, posso passar para supervisor, posso ser auxiliar de gerente, posso ser subgerente e posso ser o gerente. Então, essas 4 etapas eu posso dar o nome de plano de carreira, ok? Depende da disposição do profissional para se qualificar e oportunidades que lhe serão oferecidas. Então, o plano de carreira depende tanto da empresa que elabora, quanto da força de vontade e dedicação do funcionário. Porque não adianta a empresa ter o melhor plano de carreira se o funcionário não está dedicado, se o funcionário não procura se capacitar, não procura estudar, se especializar, por exemplo. Não vai adiantar de nada, porque a partir do momento que eu começo a trabalhar em determinada empresa, automaticamente eu vou me especializando. De tanto eu fazer determinado serviço, eu vou me especializando. Por exemplo, de tanto eu vim aqui dar aula para vocês em vídeo, eu estou pegando novas didáticas, estou pegando novas metodologias. Então isso tudo está sendo uma coisa nova, acredito que para todos os professores em si. Então depende da disposição que a gente vai ter, a gente, quando eu falo, a gente como colaborador, depende da disposição que a gente vai ter em trabalhar em determinada empresa. Essa disposição está alocada em níveis pelos quais os colaboradores vão passando em sua vida profissional mediante o amadurecimento e seu aprendizado dentro do seu segmento de atuação. Então, eu como contador, eu já nasci contador? Não. Primeiro, eu tive que fazer ciências contábeis, tive que estudar um pouquinho. Tive que estudar, eu tô rindo porque eu chutei o tripé da porcaria desse celular aqui. Mas vida que segue. Vai seguir, não vou cortar porque editar vídeo dá um trabalhão. Então, desabafo sincero. Voltando lá pro plano de carreira. A partir do momento que a gente trabalha, por exemplo, eu como contador, eu não nasci contador. Eu tive que fazer uma faculdade de ciências contábeis. A primeira coisa que eu consegui foi um menor aprendiz, não foi nem um estágio de fato. O primeiro emprego que eu consegui foi como menor aprendiz. Após isso, passei por vários setores para chegar no cargo de auxiliar fiscal, que eu auxiliava a pessoa que corrigia a notificação, por exemplo, lá na empresa que eu trabalhava. Então, o que eu quero dizer é que para me chegar até onde eu estou hoje, eu segui um caminho. Com isso, eu tenho uma história de vida, tenho experiências, tenho competências. A partir do momento que eu decidi estudar, eu comecei a me especializar dentro de determinada área. Assim eu vou seguir o resto da vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, a gente se especifica. A gente melhora os processos no decorrer do período de tempo. A agregação de valor em sua vida profissional é natural. Então, muitas pessoas se preocupam com a vida profissional, mas isso acontece de maneira natural. Basta eu ter dedicação e empenho para que isso aconteça. Então, se eu sei que determinada empresa tem um plano de carreiras bom, e eu me dedicar com isso, eu sei que
eu vou ter, né, um sucesso, se eu me dedicar verdadeiramente. O fato histórico, né, voltado para a administração de salários, né, de carreira e salário. Até a década de 90, as pessoas entravam em uma empresa nos níveis mais baixos e só saíam quando se aposentavam. Um exemplo disso é o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, que ele entrava numa fábrica de uma indústria e ele só apertava parafuso. Ele apertava parafuso e ele só servia para isso, para apertar parafuso, né? Então isso é uma realidade, né, de antigamente. A pessoa só entrava para fazer determinado serviço, né? E às vezes a pessoa, quando tinha muito tempo de casa, né, ele era efetivado a algum outro cargo, né, não tendo especialização nenhuma. O chefe, o supervisor dele, tu está trabalhando muito tempo, vamos aqui, assume esse cargo, te vira, dá o teu jeito, sem a pessoa ter capacidade nenhuma. Né, isso acontecia um pouco antigamente. As carreiras muitas vezes eram dadas pelo tempo da casa. Após essa década, alguns estudiosos começaram a observar que as carreiras deveriam ser construídas a partir da competência dos indivíduos, né? Então, a partir do momento que começaram a ter estudos nessa área, né, de carreiras e salários, foi vendo que a pessoa, de fato, para assumir determinado cargo, precisava ter competência, né? E quando eu falo de competência, não é só saber ir lá e resolver, não. É saber, de fato, o que ela está fazendo, né? Eu, como competência, como contador, eu tenho a competência de analisar balanço, tenho a competência de assinar declarações contábeis, por exemplo, né? Demonstrativos contábeis. Então, isso é uma competência, é uma prerrogativa de contador, né? Então, eu acredito que vocês, como gestores de RH, né, de recursos humanos, vão ter a competência para fazer um plano de carreiras e salários, né? Que é óbvio que para vocês vai ser mais fácil fazer um plano de carreira e salários, é mais fácil do que fazer para mim, né? Eu for lá e fazer um plano de carreira e salário, eu posso até conseguir, mas eu não vou ter as técnicas, não vou saber o caminho das pedras de como fazer isso, né? Ao contrário de vocês, que estão se especializando e estão se capacitando para isso. Para que isso ocorra, o indivíduo deve estar bem preparado em termos de conhecimento e ter jogo de cintura, de modo que faça o trabalho com maturidade, responsabilidade e concentração. Então não adianta só ele saber determinada coisa, não adianta eu apenas estudar. Eu tenho que me rebolar para poder conseguir, de fato, fazer determinada tarefa e manter isso bem feito, né? Tenho que mostrar ser inovador e buscar novas soluções para a empresa, né? Que a empresa enfrenta a cada dia aí um problema diferente. Então, a pessoa que trabalha, né, o colaborador, ele tem que ser versátil, ele tem que ser dinâmico e tem que procurar novas soluções de acordo com os problemas que vão aparecendo, né, os desafios dentro da empresa. Porque nunca vai ter problemas, né? Sempre a empresa vai ter problemas organizacionais, de estrutura, problemas com fatores externos, fatores internos, enfim. Termos e conceitos, né? Então eu trouxe aqui o objetivo principal dessa aula, né? Que a gente ter conhecimento de dois termos em especial, o plano de carreira e a trajetória de carreira, né? O plano de carreira é um instrumento que define a trajetória de possibilidades de carreira existentes na empresa, né? Que nem eu já falei anteriormente. É uma ferramenta que a empresa produz e disponibiliza para o funcionário, né? Então, se eu for trabalhar numa empresa que tem, né, esse plano de carreira, se eu tenho uma meta de vida de crescer dentro daquela empresa, eu vou me dedicar, né? Se não, eu só sigo ali até onde me convém e procuro outro lugar. A trajetória de carreira é a sucessão de cargos que exigem requisitos crescentes. É possível definir essa trajetória de diversas formas. Então, a trajetória é justamente o percurso que você vai correr, né? E ela pode ser definida de algumas formas. A gente vai ver, né, que isso vai até englobar alguns novos conceitos, essas diversas formas de demonstrar
a trajetória, que eu vou ter vários modelos para fazer isso. Mas de quem de fato é a responsabilidade, né, do plano de carreira? Será que é do funcionário? Será que é da empresa? De quem que é essa responsabilidade? É do gestor de RH? É do administrador? É do contador? Né? A política oferecida pela empresa se baseia nas normas e regras estabelecidas pela empresa. Né? Então, dependendo da filosofia que a empresa utiliza, depende dos segmentos que ela adota, depende da linha de raciocínio em si, depende dos princípios e valores que a empresa tem. Né? Então isso é a empresa que tem que disponibilizar. Né? O funcionário pode ter o plano de carreira e salário dele? Pode. Né? Afinal, quem não tem uma meta de vida? Eu tenho uma meta de vida, eu sei onde eu quero chegar. Né? Então, se a empresa tem um plano de carreiras e salários diferente do meu plano de vida, para que eu vou ficar batendo cabeça naquela empresa? Né? Se eu sei que eu vou chegar só até determinado lugar. Então, quem decide esse plano de carreiras é a empresa, certo? Cabe ela definir se existirá ou não essa ferramenta de valorização do indivíduo. Né? Infelizmente, né, nem todas as empresas possuem o seu plano de carreiras e salários. Né? Isso é uma coisa que é muito particular. Algumas empresas adotam, algumas empresas não. Algumas empresas acham benéfico, outras empresas não, né? Mas isso é uma coisa bem singular, bem particular. Um detalhe de ser observado é que nos dias atuais as empresas observam e dão valor aos colaboradores que se destacam. Né? Então, independente da empresa ter o plano de salários ou não, hoje em dia o funcionário que se destaca é valorizado. Independente da empresa ter o plano ou não, sempre aquelas pessoas que se destacam serão valorizadas. Né? Quem não quer ter um funcionário bom? Quem não quer ter um funcionário eficiente e eficaz? Né? Então, aqueles que se destacam são aqueles que ganham o mercado. Né? Por isso que a gente tem que persistir e não desistir. Até rimou. Por termos e conceitos. Opa, estou voltando para cá. Como fazer um plano de carreira sólido? Né? Como que eu consigo ter uma estabilidade na minha carreira? Né? Isso é uma coisa muito particular. Né? Eu, como contador, tenho as minhas metodologias para me crescer. Né? Vocês, como gestores de RH, provavelmente vão ter um objetivo de vida. Né? Mas aí sempre vem aquela pergunta, será que eu vou conseguir ser um bom profissional? O que eu preciso fazer para isso? Certo? Não somente as empresas fazem um plano de carreira, né? A gente tem que ter um projeto de vida em si, né? Tem que ter um plano de carreira, tem que saber aonde a gente está e aonde que a gente quer chegar, certo? O modo de se fazer um plano de carreira sólido está ligado principalmente com a capacidade que o indivíduo tem de se preparar para assumir determinadas funções em sua trajetória profissional. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se preparar. Eu, por exemplo, para fazer essas videoaulas aqui, vocês não sabem o tamanho que eu estou me preparando, a dor de cabeça que eu estou tendo para gravar, né? E mesmo assim os vídeos ainda saem medianos, né? Mas o que? Eu estou me esforçando, né? Eu estou trabalhando a minha capacidade de dar aula de maneira diferente, né? De dar aula em outra plataforma, porque é bem diferente. Né? Então, o modo de eu trabalhar está mudando. Né? Então, eu tenho que mudar também. Então, se está sendo necessário eu adotar uma metodologia diferente, então vamos lá adotar uma metodologia diferente. Né? Eu estou me adaptando ao meu trabalho. Da mesma forma são os colaboradores. Né? Quem imaginaria que hoje em dia, né, a gente estaria passando por essa pandemia? Né? Por exemplo, o cargo de motoboy, por exemplo, está em alta. Por quê? Eles estão se adaptando ao mercado. Né? Então isso é uma maneira, né, deles, vamos dizer, ter sucesso nessa profissão. Né? Que às vezes a gente não escolhe, é consequência. Né? Vai que algumas pessoas não têm uma fonte de renda ou alguma coisa do tipo, mas tem uma bicicleta. Né? Faz o cadastro no Uber Eats, por exemplo, e vai e mete a cara e vai trabalhar. Isso é uma situação que um fator externo, né, interfere na economia, a nível aí nacional e mundial.
né? Então, o modo de eu fazer o meu plano de carreiras e salário tem dessas coisas, né? Mas eu posso desistir? Até posso. Vai depender do meu desempenho, né? E de onde eu quero chegar. Se está fácil, né? É porque o sacrifício não é tanto, né? Então, se eu quero de fato ter uma profissão, exercer algum cargo, eu tenho que me esforçar para isso, né? Eu me esforçando e me dedicando, a minha hora vai chegar, né? Então, o plano de carreira, né, tem algumas vantagens, né? O crescimento do colaborador profissionalmente e pessoalmente na empresa, né, é um exemplo disso, né? Que quando você tem um plano de carreiras, o funcionário vai se sentir motivado, né? Principalmente se ele compactuar com a ideologia da empresa. Então ele vai falar, opa, eu posso crescer aqui dentro, né? Então eu vou me dedicar para continuar crescendo, porque eu vou ser reconhecido e provavelmente bem remunerado, né? Toda empresa acredita em seu colaborador e em seu potencial e reconhece o seu esforço desde que em troca ele traga benefícios para a empresa. Então não adianta só a empresa investir e não ter um retorno. Eu, como funcionário, né, trabalho em determinada empresa, eu tenho que gerar de fato resultados para a empresa. Eu tenho que trazer soluções, né, cabíveis para que a empresa se sinta suprida com a minha presença ali, né, com o meu serviço. A motivação dos funcionários, quanto melhor prestar o serviço, mais será reconhecido, né? Então, assim, quando a empresa tem uma política de benefícios boa, um planejamento de cargos e salários bom, é óbvio que o funcionário vai se sentir bem, vai se sentir, né, motivado a trabalhar. Como medir o potencial das pessoas a fazerem determinada coisa, né? Como que eu sei que uma pessoa tem de fato potencial, né? Como que eu sei se o Carlos Ranier tem potencial para dar aula? Existem metodologias para isso, né? Existem indagações e observações para você ver se a pessoa tem potencial ou não, né? O potencial pode ser medido por meio do que o indivíduo fez em sua vida, assim como suas realizações pessoais, nos dando uma pista do que ele pode ser competente. Então todo mundo, eu, você, nossos pais, nossos amigos, tem uma história de vida, né? Uns se saem bem em outras coisas, outros nem tanto, né? Mas a partir do momento que eu vou para uma seleção, né, para uma entrevista de emprego, as pessoas fazem algumas perguntas para a gente, né? Essas perguntas nos levam a ver possíveis potenciais, né? Se eu estou, por exemplo, numa entrevista de motorista e já tenho experiência, né, a pessoa provavelmente vai perguntar, por que você saiu lá do seu emprego? Aí você vai falar, eu saí porque sem querer eu bati o caminhão da empresa. Aí como é que o cara vai ter competência, né, para dirigir determinado automóvel na sua empresa, sendo que ele já bateu o automóvel da outra empresa? Né? Então fica meio assim, né? Então isso já são maneiras de você medir o potencial da pessoa, né? Então, por exemplo, outra pessoa que fala, por que você saiu da sua empresa? A pessoa chega e fala, é porque não estava tendo mais demanda, então eles decidiram reduzir o quadro de funcionários porque a folha estava alta e se continuasse com a quantidade de funcionários que tinha, a empresa ia quebrar. Qual você daria preferência? O cara que bateu o caminhão ou o outro que estava lá, saiu da empresa devido à redução do quadro de funcionários? Né? Eu provavelmente daria preferência para esse, porque eu não quero, né, reparo no meu caminhão da minha empresa. Não adianta fazer as coisas ou alcançar o objetivo. Não é o suficiente, né, a gente fazer. A gente tem que sempre pensar além. A gente tem que fazer com menos recursos, a gente tem que fazer e de fato resolver a problemática que estava ali proposta para a gente resolver, né? Com isso, a gente tem algumas características, né, para ter potencial, né? Como que eu sei que a pessoa de fato tem potencial? Tem algumas características para isso, né? Rapidez em aprender e desempenhar novas tarefas, né? Então não adianta só o cara entender rápido, ele tem que desempenhar a tarefa de maneira eficiente e eficaz, né? Porque você aprender é diferente do que você põe em prática. Eu costumo falar que o que diferencia a teoria e a prática é um abismo, e o conhecimento que você tem
e a capacidade de pensar é o seu paraquedas. Se você não tiver uma capacidade de raciocinar e meter a mão na massa, você cai desse abismo, né? Interesse por determinados tipos de trabalho, né? Os trabalhos desenvolvidos. Então o cara está dirigindo, está gostando de dirigir, né? E te demonstra isso, né? Então provavelmente ele vai ter alguns interesses, né? Ele vai ter interesse em manter o caminhão limpo, por exemplo, vai ter interesse em manter o caminhão em bom estado, vai sempre verificar a água, vai sempre verificar o óleo. Então ele vai ter cuidado, né, com o material de trabalho dele, por exemplo, né? Então ele vai demonstrar interesse nisso. A capacidade de identificar e diagnosticar mudanças e estratégias necessárias para a consecução dos objetivos organizacionais. Volto a falar um pouco desse cenário louco que a gente está vivendo, né? Essa pandemia do Covid-19, né? Do coronavírus, né? Então, a capacidade de prever a gente não tinha, né? Mas a gente tem que se adaptar a isso, principalmente nós professores. Temos que ter novas metodologias, temos que alcançar diferentes objetivos até organizacionais, lá na Unip, por exemplo. A gente tem que adotar algumas medidas de trabalho diferentes, né? O uso da máscara, o uso constante do álcool em gel, lavar mais as mãos, não ter tanto contato com outras coisas, ficar em casa, né? Que no caso aqui eu estou gravando a aula aqui de casa, né? E tem também a capacidade de liderança, né? Então, se eu tenho capacidade de liderança, tenho iniciativa, tomo a iniciativa de fazer determinada coisa, eu tenho uma das características, né, de ter potencial para determinada coisa. A competência, né? A competência é diferente do potencial. A competência é saber fazer as coisas de forma diferenciada. Então, por exemplo, não precisa você fazer as coisas de maneira inovadora, descobrir a teoria do buraco negro, né? Descobrir um foguete que te leva à Lua, por exemplo. Não, você tem competência, não é você saber fazer isso. Não é você saber construir um foguete usando um alfinete, né? Então, você ter competência é você saber fazer determinadas coisas que já existem. Só que você vai utilizar metodologias diferentes, você vai utilizar novos recursos. Então, você ter competência é você fazer o diferencial nas coisas que já são básicas, né? Por exemplo, eu tenho competência para dar aula, como é que eu vou medir isso? Através de diferentes metodologias, né? Através de diferentes plataformas, por exemplo, né? O potencial é diferente da competência, né? O potencial gera competência, né? O potencial de um indivíduo, quando bem trabalhado, torna-se uma competência. A idealização transforma numa realização. Então, por exemplo, a ideia que eu tenho, ela é transformada em competência, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma metodologia e eu tento e sou bem sucedido, aí sim que eu sou competente, né? Então, potencial, por exemplo, assim, terminei a minha faculdade de Ciências Contábeis, eu tenho potencial para elaborar um balanço patrimonial, por exemplo, mas eu não sei se eu tenho competência ainda, porque eu não tentei, né? Mas eu estudei para isso, eu tenho potencial. Por isso que é diferente, competência e potencial. O potencial leva à competência. E um lembretezinho, né, a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. A eficácia consiste em você realizar determinados objetivos, né? A capacidade que eu tenho em, de fato, fazer alguma coisa que é proposto para mim, né? Então, por exemplo, eu dar aula. Eu já até utilizei esse exemplo em sala de aula. Eu dar aula. Eu finalizei a minha aula. Eu fui eficaz. Mas eu fui eficiente? O eficiente seria, por exemplo, eu transmitir o conteúdo da maneira que vocês entendam. Não adianta só eu dar aula. Dar aula é uma coisa. Dar aula e fazer vocês entenderem é outra, totalmente diferente, né? A mesma coisa que você cavar um poço. Você pode cavar um poço, você pode cavar um buraco lá e não jorrar água, né? Você foi eficiente, cavou o poço e tudo, mas ele não te trouxe água. Por exemplo, o fato de eu cavar o poço e ter água nele, eu fui eficiente e eficaz, porque eu soube usar algumas técnicas para a identificação de alguns lençóis freáticos, né, rasos, por exemplo, que me geram a água através desse buraco fundo.
E a efetividade. A efetividade, diferente de eficiência e eficácia, é realizar as coisas certas para transformar a situação existente. Por exemplo, os pesquisadores, eles são efetivos quando eles acham a cura para determinada doença, né? Então, até agora, eles podem ser eficientes, né, porque eles estão conseguindo determinadas substâncias para tentar? Estão, mas eles não estão sendo efetivos ainda, né, porque eles não acharam de fato a cura para o Covid-19. Então deu para entender, né, um pouquinho da diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. Quando eu estou falando de eficácia, é realizar determinada tarefa, determinado objetivo. Quando eu estou falando de eficiência, é utilizar a minha produtividade com menor quantidade de recursos. Eu, por exemplo, fabricar uma cadeira, né, mas fabricar uma cadeira não desperdiçando tanta madeira, né, sobrando madeira para me fazer outras coisas. E a efetividade, que é realizar as coisas e transformando a situação existente. Quando eu estou falando de estrutura de carreira, né, o plano de carreiras tem duas linhas estruturais, né? Eu tenho duas linhas de raciocínio aí. Eu tenho o foco no cargo e o foco no indivíduo, certo? Quando eu estou tratando de estrutura de carreira, eu tenho duas linhas estruturais, foco no cargo e foco no indivíduo. Foco no cargo o indivíduo vai subindo em sua carreira dentro de uma linha de cargos que vão sendo contemplados no decorrer da sua vida profissional. Então, quando eu estou falando de cargo, que nem o exemplo que eu já dei, eu posso sair lá de auxiliar, passar para supervisor, passar para auxiliar de gerente, passar para subgerente e passar de fato para gerência. Então, quando eu faço isso, eu estou focando no cargo, né? Eu estou focando nos diferentes cargos que a empresa tem. Quando eu estou falando de foco no indivíduo, eu estou falando, né, que é o indivíduo que faz a sua própria trajetória, né, que necessariamente não atuará, né, em uma mesma linha de cargos, mas irá subir de forma a compor sua carreira de maneira que acredita ser adequada. Isso acontece quando eu, né, tenho objetivos na minha vida diferentes. Então, eu posso subir, né, em determinadas estruturas até onde me convém. Eu não sou obrigado a sair lá de assistente e ir para gerente, né, porque eu não quero ser gerente na minha vida, por exemplo. Eu quero ter o meu escritório, contábil. Então, para que eu vou ficar sendo gerente em outra empresa? Então, quando a estrutura de cargos e a estrutura de carreira é focada no indivíduo, né, quer saber até onde o indivíduo quer chegar. Qual é a perspectiva que ele tem dentro de determinada empresa. Ok? É um resuminho, né, da aula que a gente teve aqui agora. Né? A definição do que é o plano de carreira, né, que é essa ferramenta que define a trajetória de um colaborador dentro da empresa. A trajetória de carreira é o caminho, de fato, propriamente dito, que o funcionário vai percorrer, né, dentro de cada organização. As maneiras de medir o potencial, que eu tenho algumas maneiras, né, tenho algumas características de medir o potencial, que a gente já listou aqui. E a diferença de eficácia, eficiência, efetividade e potencial, né? Então isso foi um pouquinho do que a gente já tratou aqui na aula de hoje, né? Então, muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima. Lembrando, fica em casa, beleza? Tchau, tchau!